Bom, turma, continuando o que a gente começou a falar semana passada, agora nós vamos ver como implantar um sistema ILPF. Então a gente tem que ter uma boa ideia de vários tipos de produção, né? Vocês viram que a gente vai ter um componente lavoura, um componente forragem, um componente animal, um componente floresta. Então a gente tem que ter um bom planejamento prévio do que a gente vai fazer, quando que vai entrar cada componente. Devemos evitar improvisos, porque isso pode tanto prejudicar o componente em si que eu estou instalando em determinado momento, quanto o componente futuro. Antes de instalarmos também, nós temos que verificar a disponibilidade de maquinário, de insumos, sejam eles sementes, mudas, adubos, defensivos, assistência técnica, mão de obra especializada, aquele zoneamento que a gente falou, né, as condições edafoclimáticas regionais, os recursos financeiros necessários. Eu tenho um tempo de maturação, principalmente do componente arbóreo, um pouco mais longo, que necessita um bom planejamento financeiro para eu me manter enquanto eu espero a maturação desse componente. E aí os outros componentes que vão estar gerando a renda enquanto isso. E eu tenho também tem que ter uma boa análise de mercado para todos os componentes, claro, se for para produção de carne, se for para produção de leite, se for para produção de milho, etc. Mas o componente arbóreo ele é um pouco mais complicado, porque não é toda região que tem uma indústria madeireira que possa absorver esse componente arbóreo, ou uma indústria que possa se aproveitar desse componente não madeireiro. Então não adianta eu ter lá 1 milhão plantado na terra e não ter como beneficiar essa árvore. Então eu tenho que ter um bom planejamento do pós-colheita, do aproveitamento de todos os componentes. Então para qualquer implantação, né, para qualquer início de lavoura, seja qual for, eu tenho que ter uma análise do solo, né, para eu verificar a qualidade química e física desse solo. E aqui, como a gente vai ter componentes que vão aproveitar mais essa camada superficial, eu faço uma análise de 0 a 20 centímetros. E como eu tenho os componentes que vão ter um aproveitamento mais profundo, como é o caso da floresta, eu faço uma análise também de 0 a 40 centímetros, observando esses nossos perfis e tentando atender todos os componentes implantados, sabendo que o componente lavoura vai ser um pouco mais exigente do que os outros. De preferência, a gente faz a correção 60 dias antes da implantação do componente lavoura, ou a gente faz no final das chuvas do ano anterior. Então, se eu sei que no ano de 2020 eu vou implantar um sistema ILPF, no final dessas chuvas de agora, desse ano, de 2019, digamos, do ano passado, eu já tinha que ter feito uma correção do solo, aproveitando a umidade ainda do final das chuvas, e permitir que esse calcário ou esse gesso reajam e eleve o pH do solo para quando chegar lá na época da implantação eu já estar com esse meu solo com um pH mais adequado. E eu tenho também que fazer um planejamento, uma divisão dessa minha propriedade em lotes ou glebas, mesmo que eu não faça a instalação de toda essa propriedade, mas eu já tenho uma visão como um todo e eu posso ir fazendo essa implantação de maneira gradual, lentamente, ao longo do tempo, instalando a lavoura, a pecuária e a floresta, um de cada vez. Além de ter também que ter uma boa escolha das espécies que tenham menor competição entre si, que uma espécie não traga problema para a outra, que eu consiga promover melhor aquela sinergia que a gente comentou na semana passada. No caso do componente lavoura, nós temos alguns exemplos de culturas que podem ser utilizados, né? Sendo que as mais indicadas, por sua velocidade e por melhor adequação, consociação com o capim, com a forragem, é o milho, o milheto e o sorgo, que eles se dão bem em consociação com os capins e com árvores, apresentam rápido crescimento. Como ele cresce mais rápido e ele já começa a sombrear o capim, ele promove um certo retardamento do crescimento desse capim. Seus ciclos são curtos, então geram uma receita muito rápido, antes das outras culturas, então já entra um capital na minha propriedade, que vai permitir a manutenção dessa propriedade ou mesmo a amortização de algum valor que eu tenha pego financiado para a implantação da floresta. Mas além desses, pode ser utilizado arroz, girassol,
As leguminosas, como soja, feijão, outras leguminosas também, que você tenha conhecimento de como manejar, de como implantar, principalmente visando a recuperação de pastagem degradada. Mas elas não são muito adequadas para consorciação com forragem, principalmente se a gente pensar em colheita mecanizada. Para a gente utilizar visando fornecimento de forragem para os animais, até que é mais fácil eu fazer o manejo consorciado da leguminosa com o capim. Não é tão simples, mas dá para fazer. Mas quando eu penso em colheita mecanizada, em eu estar gerando um produto com esses grãos aqui, a manutenção junto com o capim embucha no momento da colheitadeira mecânica eu estar fazendo essa colheita dessas leguminosas. Então, com o capim para colheita mecanizada não é indicado essas leguminosas aqui em consórcio. A gente sabe que o componente lavoura ele é o mais exigente em fertilidade, então a correção do solo e a adubação, se forem necessários, não devem ser negligenciados, para eu ter realmente a garantia desse retorno econômico. A gente sabe que os produtos agrícolas, a gente não tem essa segurança. Pode chover demais ou chover de menos, posso ter problemas de geada, frio, doenças, mas quando a gente não atende às exigências da planta, essa segurança é ainda menor. E aí a gente faz a mesma adubação, a mesma prescrição, a correção, como se a gente fosse fazer uma cultura solteira, uma lavoura solteira. Então, se X nutrientes para o milho, independente de eu estar fazendo ele em consórcio, eu vou fornecer esses nutrientes para o milho de acordo com a prescrição daquela cultura. E aí as outras culturas vão vir a se beneficiar desses nutrientes que o componente lavoura não utilizar. E sempre a gente visa a implantação das culturas no início das chuvas. Eu coloquei essa figurinha bonitinha aqui para vocês não esquecerem. Eu faço a correção no final do inverno anterior, das chuvas anteriores, e eu inicio o plantio no início das chuvas, até para o componente cultura vir mais cedo e já gerar uma renda. E eu posso ter inclusive diferentes culturas de diferentes tempos de colheita. Então, no caso, o sorgo, o milho e o milheto, eles vêm muito rápido e já geram uma receita para a propriedade. O plantio da forrageira pode ser distribuído na mesma linha ou nas entrelinhas da lavoura. Pode também ser feito um controle com um herbicida seletivo para não prejudicar a lavoura, ou pode ser feito um controle mecânico da forragem para ela não competir com a minha lavoura e atrapalhar na fase crítica de crescimento. Então esse herbicida ele vai retardar o crescimento da forragem, principalmente no momento crítico, que no caso do milho é em torno de 30 dias após a emergência do milho. E permite também, como eu utilizei uma subdosagem, eu não vou matar esse pasto, eu só vou segurar, retardar o crescimento dele, para assim que o componente lavoura for colhido, ele vier com força para terminar de fechar aquela pastagem, para depois eu fornecer para o componente animal. E a lavoura eu devo colher imediatamente após atingir o ponto de colheita. Fazer essa retirada daquele sombreamento, posso utilizar maquinário que não atrapalhe, que não venha danificar o componente forragem, ou posso fazer apenas a colheita daquele material, deixando então a forragem para se desenvolver após essa colheita. E eu devo respeitar pelo menos 1 metro livre da lavoura do componente arbóreo, para não atrapalhar nem por sombreamento, nem por competição de nutrientes o crescimento da floresta. O plantio desse componente forrageiro ele pode ser feito simultaneamente, ou eu posso fazer a sobressemeadura após a implantação do componente lavoura, para justamente evitar aquela competição que a gente citou, tomando cuidado de no momento de fazer essa sobressemeadura respeitar os espaçamentos que não venha danificar o componente lavoura já implantado. Os capins mais utilizados são as braquiárias e os pânicos, porque eles têm boa tolerância a sombreamento e se dão bem em consorciamento com as culturas. Além deles serem bem agressivos e terem um crescimento rápido que vai promover tanto muita palhada para a cobertura do solo ou muita forragem para o fornecimento se eu tiver o componente animal associado. No caso das braquiárias, a gente pode citar as cultivares Marandu, Charais, Piatã, Paiaguás, Ibiporã, MG5, MG4, Braquiária rusisiensis, Braquiária decumbens
enquanto no gênero pânico a gente pode citar o Tanzânia, o Mombasa, Maasai, Aruana, Zuri, Tamani, Kenya e Tobiatã. Podem ser utilizados outros capins? Pode, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com as características daquela região. Lembra que a gente já conversou para escolher o capim de acordo com a característica da região e de acordo com o que a gente pretende? Daqui, a mesma forma, você pode utilizar outros capins, como o Tifton, o Buffalo e etc. Então, aqui no caso, a gente observa o componente lavoura instalado, no caso aqui o milho, e na entrelinha há uma plantação aqui de uma forragem, que a gente observa que houve algumas falhas, mas à medida que eu fizer a colheita aqui desse componente lavoura, que pode ser feito mecanizado, eu vou ter então o crescimento mais acelerado do componente forrageiro. No caso das leguminosas, elas não são tão adequadas para consorciação como as gramíneas, né? Porque principalmente elas são menos tolerantes ao sombreamento. E também elas têm baixa persistência em relação ao capim. Em geral, elas têm uma duração aí não maior do que 2 anos. Já o capim, a gente pode citar que os capins são perenes, né? Se você der manejo para ele se mantém com boa produtividade aí por tempo indefinido. Em relação ao sombreamento, a gente pode citar leguminosas de alta, média ou baixa tolerância. Então, de alta tolerância, a gente pode citar o amendoim forrageiro, de média tolerância, o calipogônio, a centrocema e a puerária, e de baixa tolerância, o estilosantes e o ciratro. Então, esses de baixa tolerância, eles vão ficar restritos à pré-implantação e em monocultivo, sem consorciação, geralmente para recuperar a pastagem degradada, e aí em seguida a gente faz a colocação, seja de uma lavoura, seja de uma gramínea, ou mesmo de um componente florestre nessa mesma área. Então, aqui a gente observa, no caso, se utilizou aqui o amendoim forrageiro, onde ele está se beneficiando aqui de um componente de palhada sob plantio direto, né? Provavelmente aqui houve uma implantação de uma gramínea anteriormente. É possível que esse componente aqui esteja entrando até para recuperar uma pastagem degradada. E a gente observa também que ele está dentro de um componente florestre. Nesse sistema, os animais eles vão se beneficiar pelo sombreamento. Vocês observam aqui, ó, como eles estão buscando evitar a área de insolação. Aqui no Nordeste isso é muito importante, você dá um maior conforto para o animal, uma melhor sensação térmica. Ele procura os horários mais frescos para realizar o pastejo, e nos horários mais quentes ele tem onde se proteger. Como a gente tem uma maior diversidade alimentar nesse sistema de LPF, também é uma melhora na nutrição desses animais, porque ele se beneficia das palhadas, dos restos de cultura, dos capins, das gramíneas, mas também das leguminosas, que têm um maior teor de proteína. Então, toda essa diversidade vai permitir, então, eu utilizar animais de melhor genética, que apresentam maior ganho de peso ou maior produção leiteira. E aí eu vou ter uma maior produção leiteira ou uma terminação, uma engorda, em um menor espaço de tempo, o que vai acelerar o retorno do meu capital. Então, eu vou ganhar também mais rápido uma renda pelo componente animal, em detrimento a outros sistemas de produção. O componente arbóreo ele deve apresentar uma boa adaptação àquela região, tolerância à seca, ou à geada, ou encharcamento do solo. Deve gerar produtos com valor de mercado e apresentar um crescimento de pelo menos 2 metros de altura por ano. Isso vai depender das suas intenções com esse componente arbóreo. Não deve ser tóxico para os animais. Não deve apresentar efeito negativo para a lavoura ou ser hospedeiro de doenças e pragas. De preferência, formar uma copa alta e pouco volumosa para permitir um pouco de entrada de luz e não atrapalhar os outros componentes, seja a forragem ou seja as lavouras que eu fizer entre linhas. E deve proporcionar também bom rendimento madeireiro ou não madeireiro. Sem dúvida, o componente arbóreo mais utilizado é o eucalipto, porque ele apresenta grande rusticidade, rápido crescimento, se adapta a diferentes condições climáticas e
tem um retorno mais rápido desse capital por essa velocidade de crescimento. Além disso, algumas espécies, a poda já fornece folhas, já fornece algum material para determinado tipo de indústria, que já também promove um retorno já de alguma parte desse capital, mas vai depender da região ter capacidade de absorver esse tipo de material. Pode ser utilizado outras espécies? Pode. Então a gente pode citar acácia, mogno africano, cedro, cana-fístula, grevilha, pinos. Tem pesquisa também com mogno brasileiro, com teca, com ninho indiano, com mulateiro. Então vai muito do conhecimento do produtor sobre essas culturas. Existe também componente floresta para exploração de látex, por exemplo, e da capacidade da indústria de absorver esse material, da indústria local. Além do interesse pessoal, não, eu quero fazer isso aqui como conservação, eu tenho interesse no componente floresta, mas para longo prazo, eu posso aguardar mais, eu tenho muita área degradada, eu quero recuperar essa área, então eu entro aí com uma leguminosa. No Nordeste é muito interessante o uso da sabiá, porque ela é muito adaptada a condições de baixa pluviosidade. Também tem se dado muito bem demonstrado boa tolerância à glericídia, com boa produção de material forrageiro para uso para os animais. E na região aqui do meio norte é muito interessante o uso do babaçu, porque há uma cultura de exploração desse material aqui, inclusive como fonte extra de renda para os trabalhadores rurais. Também pode ser introduzido outras palmáceas, como macaúba, dendê, guariroba e o próprio coqueiro, utilizando nessas áreas aí. Aqui a gente pode ver que o componente arbóreo, o componente floresta, tem mais de um tipo aqui nesse consórcio, né? Então você tem aqui o babaçu, você tem a glericídia, você tem a braquiária e você tem o componente animal pastejando aqui. Então há uma diversidade de produção, uma multiplicidade de rendas e com épocas de maturação diferentes. Então vai gerar essa renda em diferentes momentos para o produtor. Diz que tem atenção na entrada dos animais no componente floresta somente quando o diâmetro à altura do peito, o DAP, estiver com 6 a 8 centímetros, para evitar que eles venham a danificar o componente floresta e, dependendo de qual é o componente que você está utilizando, evitar inclusive que eles pastejem, e se isso for realizado de maneira muito intensiva, sem controle, ele pode vir inclusive a matar o componente floresta. Isso vai ocorrer aí, vai atingir esse diâmetro aqui de 6 a 8 centímetros com aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Determinadas áreas talvez sejam necessárias ser vedadas, ou então você não faz ainda a aquisição do componente animal, permitindo a maturação e o crescimento desse primeiro componente que você instalou, no caso o floresta que eu citei, para você não vir a perder ou ter que reimplantar, tendo um custo maior de reimplantar esse componente. Tem que ter atenção também ao controle de formigas e de cupins. Isso deve ser feito antes do plantio, já no período seco. E no pós-plantio você observa, faz uma avaliação e, se necessário, você realiza um novo controle. E também é interessante você fazer um controle contra incêndios, né? Fazendo o aceiro das bordas da cerca entre 4 a 6 metros de aceiro para evitar incêndio na sua propriedade e vir a perder o seu componente arbóreo. Então, como considerações finais, a gente pode citar que a ILPF contribui para a manutenção de um sistema onde coexistem diferentes tipos de produção, podendo aliar aumento na produtividade de alimentos, aumento da renda ao agropecuarista e uma sustentabilidade ambiental. Há um benefício ainda maior para as pequenas e médias propriedades, onde existe limitação para a obtenção dos benefícios advindos da escala de produção, então, tendo ainda agregação da sustentabilidade e melhoria da qualidade do solo. Então, esses diversos componentes. Então, era isso sobre ILPF e até a próxima aula.